Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da Wisco referente aos resultados do terceiro trimestre de 2025. Para a tradução simultânea, a ferramenta está disponível no ícone do globo com o nome Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha seu idioma de preferência, português ou inglês. Para os ouvintes em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português. Basta clicar em Mute Original Audio. Após a apresentação de resultados, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para participar, basta enviar a pergunta pelo ícone Q&A da plataforma, que na sequência será respondida pelos representantes da Wisco presentes. Caso sua pergunta não seja respondida durante essa videoconferência, a equipe de relações com investidores entrará em contato posteriormente para sanar as suas dúvidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da WIS, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração na companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da WIS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Apresentando o time da Wisco, estão presentes hoje conosco o Sr. Marcos Vinícius de Oliveira, diretor-presidente, o Sr. Lucas Neves, CFO e diretor de Relações com Investidores, e o Sr. João Rezende, gerente de Relações com Investidores. Agora, passo a palavra para o Sr. Marcos Vinícius, que dará início à apresentação. Por favor, Marcos, pode prosseguir. Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa conferência de resultados do terceiro trimestre de 2025. Antes de passar a palavra ao Lucas, gostaria de compartilhar com vocês uma breve mensagem. Entregamos 3/4 do ano e consistência segue sendo a palavra-chave que nos guia trimestre após trimestre. Ao longo desta apresentação, veremos resultados que nos orgulham, reforçam nosso crescimento sustentável e nos dão robustez em nosso mercado de atuação. Gostaria de iniciar essa mensagem reforçando uma importante parceria que fechamos no terceiro TRI de 25 com o Banrisul. Iremos colaborar com eles no que diz respeito à distribuição de produtos financeiros por meio de correspondentes bancários espalhados no estado do Rio Grande do Sul. O contrato, com vigência de 60 meses, reforça nosso compromisso com o crescimento estratégico e está alinhado com a nossa visão de futuro da companhia. Particularmente, estou empolgado com as possibilidades que se abrem à frente. Destaco também a alienação da WIS Concept no último mês. Esse movimento anda em linha com a nossa estratégia de simplificação e foco nos ativos core que nos ajudarão a construir a WIS do futuro. No que diz respeito aos resultados, temos boas notícias também. Batemos recordes de emissão de prêmio tanto no que diz respeito ao terceiro TRI de 25 quanto ao acumulado do ano. Na visão do trimestre, fechamos com 1 bilhão em emissões, o que representa um avanço de 9,2% na comparação com o terceiro TRI de 24. Já no acumulado do ano, estamos com quase 3 bilhões, o que nos posiciona 12% acima dos 9 meses de 2024. Tudo isso foi feito em cenário macroeconômico conturbado, conforme temos acompanhado nas notícias diárias. E, na minha opinião, isso reforça a capacidade da WIS em atuar nos mais diferentes contextos, sejam eles favoráveis ou não ao melhor desempenho de nossos negócios. E toda essa consistência corroborou com o importante resultado de EBITDA consolidado que atingiu os 194,3 milhões no terceiro TRI de 25, superando em 3,6% o forte terceiro TRI de 24. No que diz respeito à controladora, vale destacar o relevante resultado de 55,4 milhões em lucro líquido,
marca 10,5% maior do que o mesmo período no ano passado. Além desses e de outros consideráveis resultados que apresentaremos nesse release, faço essencial menção a algumas outras conquistas. Nesse trimestre, recebemos a notícia de que estamos, pela segunda vez consecutiva, entre as 1.000 maiores empresas do país, segundo o ranking Valor 1000, divulgado pelo jornal Valor Econômico. Fizemos avanços significativos na WISPro, nossa plataforma tecnológica proprietária do Grupo WISCO, além de termos divulgado nosso 4º relatório anual de sustentabilidade. Para finalizarmos, aproveito para relembrar as excelentes discussões que tivemos ao longo do mês de outubro sobre governança corporativa. Na UIS, levamos esse tema a sério e celebramos naquele período o mês de governança na WISCO. A programação passou por temas de ESG, como diferencial competitivo, além de diversas palestras e workshops sobre gestão de riscos e temas afins. Nosso compromisso é com a transparência e credibilidade. Agradeço, como de costume, ao trabalho de nossos juízes ao longo de mais esse trimestre. Agradeço também aos membros do nosso Conselho de Administração, comitês e acionistas. Estamos empolgados para a última etapa do ano e certos de que estamos trilhando os caminhos corretos. Muito obrigado e agora passo a palavra ao nosso CFO e diretor de Relações com Investidores, Lucas Neves, que prosseguirá com a análise dos resultados do período. Lucas, é com você. Obrigado, Marcos, e bom dia a todos. Vou dar início à apresentação da parte financeira com o slide número 3, onde falarei dos principais eventos e destaques operacionais e estratégicos no período. Iniciarei destacando os avanços na WISPro, a plataforma tecnológica proprietária da WISCO. Seguimos alinhados à nossa visão de que investir em tecnologia é pensar o negócio a curto, médio e longo prazo. Composta por 4 módulos, vendas, operações, gestão e engajamento, a ferramenta já é utilizada por 7 unidades do grupo em suas rotinas diárias. Ao longo do terceiro trimestre, evoluímos nas 4 frentes que compõem a ferramenta: vendas, operações, gestão e engajamento. No que diz respeito ao módulo de vendas, evoluímos em funcionalidades de pagamento e melhor aproveitamento de dados para simplificar jornadas e melhorar a experiência de compra dos produtos. Em gestão, avançamos na atualização de metas em lote e entregamos funcionalidades que simplificam o acompanhamento das comissões. Já em operações, dedicamos tempo e esforço para progredir em funções de credenciamento, gestão de acessos e atendimento. E para finalizar, enriquecemos as missões na frente de engajamento, visando maior impacto aos usuários. Destaco também a nova parceria da WIS com o Banrisul. Em setembro, comunicamos ao mercado a celebração de um contrato com o Banrisul, operação que terá vigência de 60 meses e visa a distribuição de produtos financeiros por meio de uma rede de correspondentes bancários subestabelecidos, distribuídos por todo o estado do Rio Grande do Sul. O negócio está alinhado com a visão de crescimento da companhia no contexto de ampliação e diversificação de suas unidades de negócio, especialmente em canais com alto potencial de rentabilização por meio da comercialização de produtos financeiros. No terceiro trimestre, também divulgamos nosso 4º relatório anual de sustentabilidade, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável. No documento foi evidenciado que os grandes resultados daquele ano foram construídos em um ambiente que valoriza a pluralidade, gera impacto social e tem excelência reconhecida como, por exemplo, nossa certificação pela 9ª vez consecutiva como uma das melhores empresas para se trabalhar, pelo Great Place to Work, GPTW. Seguimos comprometidos em construir um futuro mais sustentável para todos os nossos públicos de interesse. Destaque também para o nosso 2º ano consecutivo entre as 1.000 maiores empresas do país, segundo o ranking Valor 1000. Somos a única corretora de seguros a figurar no ranking deste ano, e esse reconhecimento reforça a solidez de nossa atuação e a relevância de nosso modelo de negócios no setor de seguros,
crédito e consórcios. E para fechar, os principais destaques, trazemos aqui a importante marca de quase 3 bilhões de prêmio emitido nos 9 primeiros meses deste ano, um novo recorde da WIS. O resultado é 12% superior ao registrado no mesmo período de 2024. E o terceiro trimestre de 25 contribuiu com 1 bilhão deste total e superou o terceiro trimestre de 24 em 9,2%. A constante evolução neste indicador traz robustez e escalabilidade ao nosso negócio e reforça nossa relevância no mercado de seguros. Passando agora para o slide 4, apresentamos os destaques financeiros do terceiro trimestre de 2025. Registramos 289,5 milhões em receita líquida, um avanço de 9,1% na comparação com o terceiro trimestre de 24. Excluindo a receita líquida do runoff da Caixa, são 242,4 bilhões de receita, um crescimento de 12,5% comparado ao mesmo período do ano anterior. Neste trimestre, vimos avanços consistentes na receita de seguros, com evolução de 22,7% na comparação com o ano passado. Também vale menção ao prêmio emitido, que ultrapassou a marca de 1 bilhão, crescendo 9,2% em comparação ao terceiro trimestre de 24. Seguindo para o slide 6, chegamos ao sumário dos resultados consolidados. No terceiro trimestre de 25, atingimos um EBITDA de 194,3 milhões, 3,6% acima do terceiro trimestre de 24, com efeito do bom desempenho comercial de nossas unidades. Indo para o lucro líquido consolidado, apresentamos crescimento de 14,9% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, um total de 101,7 milhões, impulsionado pelo resultado operacional. O lucro líquido da controladora, atribuível aos acionistas controladores, atingiu 55,4 milhões no período, 10,5% superior ao apresentado no terceiro trimestre de 24. Passando para o slide 7, observamos os efeitos considerados para a nossa visão ajustada. Neste trimestre, não realizamos ajustes em EBITDA. No lucro líquido, ajustamos os efeitos não recorrentes e sem impacto no caixa, ocorrido nas linhas abaixo do EBITDA. Destaque para os ajustes de depreciação, amortização e impairment, que somaram no período 21,7 milhões em despesas com amortização dos ativos intangíveis reconhecido com as aquisições da BRB Seguros, Promotiva e demais unidades de negócio. Em resultado financeiro, ajustamos os efeitos do ajuste a valor presente, AVP, das parcelas futuras dos custos de aquisição das investidas da companhia, de 7 milhões, além das atualizações monetárias do contas a pagar de aquisições, totalizando 2,3 milhões, sendo parcialmente compensada pelas variações cambiais de instrumentos financeiros contratados de menos 0,8 milhão. Em imposto de renda e contribuição social, os valores apresentados referem-se aos efeitos tributários dos ajustes realizados nas linhas de depreciação e amortização, impairment e resultado financeiro. Portanto, encerramos o trimestre com um lucro líquido ajustado de 124,5 milhões, um resultado 3% superior ao comparado ao terceiro trimestre de 24. Passando para o slide número 8, avaliamos a composição do resultado da controladora. No terceiro trimestre de 25, a controladora registrou 83,1 milhões em EBITDA, 10,3% superior quando comparado ao terceiro trimestre de 24. O resultado foi impulsionado principalmente pelo bom desempenho comercial do trimestre em diversas unidades de negócio da companhia, refletindo na linha de equivalência patrimonial MEP. No terceiro trimestre de 25, a WIS Controladora registrou 61,1 milhões em MEP, um resultado 28,1% superior ao apresentado no mesmo período do ano passado. Em lucro líquido, a controladora atingiu 55,4 milhões no período, representando um crescimento de 5,3 milhões, ou 10,5% maior, em relação ao terceiro trimestre de 24. Esse resultado é impulsionado, especialmente, pelo bom desempenho comercial das unidades de negócio da companhia. Passando agora para o slide 10, iniciamos a apresentação do resultado aberto por segmento. A conciliação do resultado por segmento e o resultado consolidado encontra-se no anexo dessa apresentação e no release de resultados.
Nos 9 primeiros meses do ano, 83% da receita líquida foi proveniente das nossas operações correntes. As unidades de negócio consolidadas pela UIS do segmento de seguros representaram 62% do nosso resultado corrente. Seguimos observando um forte movimento de diversificação dos resultados, aliado ao contínuo crescimento da receita. Esse desempenho só foi possível pelo foco na entrega dos objetivos estratégicos da companhia. Passando para o slide 11, seguimos apresentando o desempenho operacional de nossos segmentos. Começando pelo segmento de seguros, atingimos no terceiro trimestre de 2025, 185,6 milhões em receita líquida de comissões no segmento de seguros, um resultado 22,7% acima do mesmo período do ano anterior, efeito de mais um bom trimestre de diversas unidades do nosso segmento, com destaque para as unidades BRB Seguros e BMG Corretora. Destaque também para a performance da investida Interseguros, que registrou 52,2 milhões em receita líquida, 16,4% acima do terceiro trimestre de 2024, registrando 9,2 milhões em equivalência para o UIS no período. Passando para o slide 12, apresentaremos as unidades que atuam na distribuição de consórcios e crédito, a Promotiva e o UIS Parceiros. No terceiro trimestre de 2025, atingimos 37,5 milhões em receita líquida ex-comissões no segmento de crédito e consórcios, um resultado 11,4% abaixo na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em EBITDA, fechamos o terceiro trimestre de 2025 com 22,5 milhões, uma marca 20,5% inferior ao terceiro trimestre de 2024. O resultado reflete o cenário macroeconômico desafiador para as unidades do segmento que distribuíram juntas 3,6 bilhões nesse trimestre, um número 37,7% menor que o mesmo período de 24. Por outro lado, destaque positivo para a evolução de vendas de crédito e consórcios em unidades de outros segmentos, como a BRB Seguros, onde as vendas desse segmento expandiram 62,6% versus o terceiro trimestre de 24, e a Interseguros, com crescimento de 23,9%. Seguindo para o slide 13, apresentaremos o segmento de serviços, composto pela unidade WISconcept e a operação em Hanoff Rede Caixa. No período, o segmento de serviços apresentou a receita líquida ex-comissões de 20,1 milhões, com retração de 14,3% quando comparada ao terceiro trimestre de 24. A unidade encerra o período com EBITDA de 4,1 milhões, resultado 0,4% superior ao mesmo período do ano anterior, e expansão de 3 pontos percentuais de margem EBITDA, mantendo foco na rentabilidade do negócio. Por fim, sobre o Hanoff Rede Caixa, apresentamos o resultado do estoque de receitas referente às vendas realizadas até 14 de fevereiro de 2021. No trimestre, essa linha adicionou 44,3 milhões em EBITDA à companhia, um resultado 4,3% abaixo do terceiro trimestre de 24, devido ao decaimento de 5,5% na receita da operação. Indo para o slide 14, destaco os principais pontos sobre o resultado do corporativo e abaixo do EBITDA. No terceiro trimestre de 25, a linha de despesas gerais e administrativas do corporativo totalizou 9,8 milhões, 1 milhão abaixo do terceiro trimestre de 24, em função da maior eficiência dos custos corporativos. Já o resultado de 11,3 milhões, apresentado em outras receitas e despesas no segundo trimestre de 25, decorre majoritariamente do reconhecimento da despesa de perdas de capital em empresas investidas. Na linha de depreciação, amortização e impairment, a redução de 10,7 milhões apresentada no terceiro trimestre de 25 em relação ao mesmo período do ano anterior é devido principalmente à baixa de impairment de ativo intangível da subsidiária Polishop Seguros, no valor total de 8,6 milhões, ocorrida no terceiro trimestre de 24, efeito não recorrente no trimestre. Por fim, registramos no período uma alíquota efetiva de 33,2%, por efeito principalmente das despesas indedutíveis para fins de apuração de RPJ e CSLL, como o ajuste a valor presente e perda de capital.
Seguindo para o slide 15, apresentamos a composição do nosso fluxo de caixa do trimestre. Encerramos o trimestre com um saldo de caixa de 294,3 milhões no consolidado. A redução de 10,5 milhões em relação ao trimestre anterior decorre principalmente do pagamento de dividendos, parcialmente compensado pela geração de caixa operacional. No trimestre, também foram desembolsados 123,8 milhões em dividendos a acionistas não controladores de nossas empresas controladas. Sendo assim, encerramos a apresentação e daremos início agora à sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Passo agora a palavra para o senhor João Rezende, que iniciará a sessão de perguntas e respostas. Lembro que, para participar, basta enviar a pergunta pelo ícone Q&A da plataforma, que na sequência será respondida pelos representantes da Wisco presentes. João, pode prosseguir, por favor. Olá, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los mais uma vez em nosso Q&A. Peço para que fiquem à vontade para nos enviar perguntas. Nós leremos aqui para que Marcos e Lucas possam respondê-las. Então, eu vou começar com uma primeira pergunta que já aparece na tela, do William Barranjar, do Itaú BBA. A primeira pergunta que ele faz é se nós poderíamos falar um pouco sobre as dinâmicas de prêmio esperadas para frente. Se deveria mudar versus o que estamos vendo atualmente, ou se mantém Inter e o Corporate com maior crescimento versus BMG e BRB? Fiquem à vontade para se posicionar. William, tudo bem? Obrigado pela pergunta. William, acho que primeiro colocando um contexto aqui, a gente nos últimos 2 anos, a gente conseguiu crescer o prêmio e a receita dos nossos negócios de bancassurance numa velocidade maior do que a originação dos bancos. Isso não é um processo infinito, né? Uma hora você amadurece os ativos e eles começam a crescer mais próximo da razão do que a originação dos bancos. Eu acho que para alguns negócios da Wiz a gente começa a chegar mais perto desse patamar. Então, a dinâmica de prêmio do ano que vem, ela começa a ser mais influenciada, ter como fator mais determinante a originação do crédito dos bancos. Eu acho que no lado positivo, a gente vê um ano com uma queda de taxa de juros, então os bancos tendem a aumentar o volume de originação. Talvez na parte um pouco mais negativa, a gente tem um vento de curto prazo, o governo tendo mexido, né, nas regras de FGTS, né, do crédito do FGTS, que a gente fazia de antecipação do FGTS, e também algumas mudanças no INSS. Então, eu acho que a gente, quando olha um outlook mais longo, a gente fica animado pela queda da taxa de juros, talvez a gente tenha um pouco mais de turbulência no curto prazo, tá bom? Obrigado. Legal. A próxima pergunta é para o Marcos a respeito dos comunicados que divulgamos na semana passada. Se você poderia, Marcos, explicar o processo de simplificação da estrutura com esses movimentos que foram feitos. Como essa agenda de simplificação deve continuar daqui para frente? William, obrigado pela pergunta. Essa pergunta é bastante pertinente. A gente já vem há alguns anos trabalhando na direção de simplificar os negócios da companhia, né? Então, com relação aos comunicados divulgados, a gente poderia dizer basicamente que, com relação à alienação da Concept, né? Nós vimos ao longo dos anos fazendo esse processo e essa avaliação, e no caso a Concept é um ativo mais complexo e com menos margem de contribuição dentro da Wisco, né? Dito isso, a gente teve aí algumas razões que nos levaram a buscar essa simplificação com a alienação da Concept. Basicamente, uma visão estratégica, né? Já que a Concept não faz exatamente parte do nosso core business principal, né? A questão de relevância, não é? Nós tínhamos dentro da Concept o maior número de headcounts hoje dentro do nosso negócio, do mix do nosso negócio, fazendo com que a gente desse um volume de energia para o operacional gigantesco, trazendo, vamos dizer, um custo mais acelerado por sermos listados para a própria Concept e trazendo para dentro da Wisco também uma energia que necessariamente não se revertia em resultado. Então, esses foram motivos principais
da alienação da Consip em linhas gerais, não é? Falando um pouquinho sobre a parceria da Wisco com o Banrisul, que foi o que saiu agora, também foi uma oportunidade, um negócio que a gente acredita bastante, pela expertise que a gente tem no tratamento com esse tipo de negócio, e indo mais longe um pouquinho, nós vamos estar com uma operação por 5 anos dentro do estado do Rio Grande do Sul, trabalhando toda a esteira de crédito para o Banco do Rio Grande do Sul. Então, a gente acredita que deva fazer um trabalho bastante profícuo e trazer um resultado interessante para o futuro. Eu acho que, em linhas gerais, sobre novos comunicados que foram divulgados, seria isso. E William, só complementando o que a MV falou, eu acho que a gente faz o principal movimento de simplificação com a Concept, tá? É óbvio que a gente é oportunístico, a gente pode avaliar oportunidades no futuro, mas acho que do ponto de vista estratégico, esse é o principal movimento que a gente queria fazer. Só reforçando o que o Marcos falou, se você olhar o headcount da companhia, eu acho que ele é um bom termômetro disso. A gente já está 12 trimestres reduzindo a complexidade da companhia, saindo de coisas menores. Eu acho que a Concept era o mais estrutural que a gente queria fazer esse ano e começar o ano que vem com uma narrativa mais simples, tá? Maravilha, obrigado. Agora tenho duas perguntas do Leonardo Piovesan, da Quantser. A primeira é se vocês podem comentar sobre a linha de outras receitas e despesas, que veio com menos 11,3 milhões no trimestre. E depois, para vocês falarem um pouquinho mais sobre o resultado de Promotiva e parceiros nesse trimestre e as perspectivas para o futuro nessas duas unidades. Tá bom. Leonardo, acho que explicando a linha de outras receitas e despesas, eu vou dar dois principais drivers para esse valor de 11,3 milhões. Primeiro, uma parte do compensation dos executivos, varia pelo preço da ação. O preço da ação apreciou bastante esse ano, então aumenta um pouquinho a despesa que a gente tem da marcação do nosso programa de incentivo. E o segundo ponto a gente tem uma estrutura de pagamento na Omni, onde a gente paga a aquisição com a própria geração de caixa do negócio. A Omni vem num trimestre muito forte, de muito crescimento, então, como o lucro dela aumentou, dentro da equivalência, proporcionalmente, a despesa de perda de capital que a gente tem com essa aquisição também aumenta. Então, esses são os dois principais fatores que aumentaram essa linha de outras receitas e despesas, tá? Legal, e se puderem comentar um pouco a respeito dos resultados de Promotiva e parceiros e o que esperar dessas unidades para o futuro, por favor. Tá bom. Acho que são duas dinâmicas diferentes, né, MVS? A gente, na Parceiros, a gente teve, no ano passado, um começo de ano muito ruim e a gente teve um resultado muito forte de uma campanha específica que a gente fez no terceiro trimestre do ano passado. A gente vê um resultado muito mais consistente esse ano, muito menos dependente de uma campanha específica, porque a campanha pode ser melhor, pode ser maior, agora a gente consegue gerar mais consistência. Então, quando a gente olha especificamente o terceiro TRI desse ano com o terceiro TRI do ano passado, eu tenho um hard comp, porque eu tenho uma campanha que fez quase todo o resultado do ano passado. Quando você olha o acumulado dos 9 meses, acho que você tem um retrato mais equilibrado do que é o ex-parceiros, o negócio crescendo em lucro, muito mais maduro. A gente vem reforçando isso em quase todos os calls desde que eu cheguei aqui. A gente tem tido uma dinâmica muito grande de qualidade nos nossos negócios. É muito importante gerar recorrência de pagamento no consórcio para que a gente consiga ter as comissões que a gente precisa. Então, a gente desqualificou muito parceiro que não atingiu os patamares que a gente esperava desse negócio, para que a gente tenha uma receita consistente e que a gente gere valor para as administradoras. Então, a gente está animado, a gente fez uma parceria nova na Os Parceiros com mais uma administradora para a gente aumentar o nosso portfólio, que é a Servopa, para o ano que vem. A gente tem investido em aumentar a nossa área comercial em regiões que a gente entende que tem muito valor. A gente também entende que o segmento de escritório de investimento tem crescido muito, a oferta de produtos de seguros, e a gente quer se acoplar nesse segmento. Então, eu acho que a gente tem bons drivers de crescimento na Os Parceiros para o ano que vem e um crescimento mais sustentável, menos dependente de campanha. Falando especificamente da Promotiva, eu acho que a gente teve um efeito muito pontual, né? E a gente falou isso também ao longo desse ano. A Promotiva é um negócio importante da companhia. No final do ano passado, o Banco do Brasil decidiu restringir a oferta do produto de crédito de INSS para as agências do banco, não deixando esse produto aberto para o canal de correspondente bancário. No meio desse ano, o banco
tomou a decisão de voltar a oferta dentro do canal, mas com um nível de remuneração menor do que a gente trabalhava nos anos anteriores. Isso afetou uma parte importante do resultado da Promotiva. A Promotiva, aproximadamente um quinto da produção dela vinha de INSS. Acho que a gente fez um trabalho heróico dentro da Promotiva para a gente conseguir compensar essa queda de quase 20% que veio muito rápida, aumentando outros convênios que a Promotiva trabalhava, entrando em novos produtos. A gente está trabalhando, por exemplo, o crédito do trabalhador lá, a gente entrou com novos convênios. A gente não conseguiu offsetar todo o impacto da queda do INSS, mas acho que a gente conseguiu fazer o que dava para fazer num prazo curto de tempo. Então, o principal efeito é esse efeito do INSS. A partir do ano que vem, a gente já tem uma base comparativa melhor para poder crescer em cima disso. Maravilha, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta do Pedro Leduc, do Itaú BBA. Ele cita que o Inter foi muito forte nesse trimestre e pergunta o que ajudou a drivar a operação, sua penetração, produtos novos. E, além disso, pede para vocês fazerem um comentário a respeito do consignado privado. Já estamos tendo avanço nesse sentido? Pedro, obrigado pela pergunta. Falando especificamente da Interseguros, eu acho que a gente tem dois componentes. A gente tem um negócio de muita recorrência, de muito pagamento mensal na Interseguros, e eu acho que a gente tem, ao longo desse ano, tendo conseguido acelerar o crescimento de recorrência da Interseguros, desenhando produtos de crédito mais aderentes para o perfil de cliente da Interseguros, banca seguros digital. E também acho que a gente tem continuado uma tendência de sucesso da oferta de consórcio dentro da plataforma. A gente já sempre foi um ponto importante da Interseguros. Eu acho que a gente continua customizando, entregando valor, aprendendo mais o perfil dos nossos clientes. Sempre foi uma receita importante, então a gente deu mais foco nesse produto. Então o consórcio ajudou e a oferta de produtos digitais ajudou. Tá. A respeito do consignado privado? Falando sobre o consignado privado, Ledu, que eu acho que quando a gente conversa com os bancos que são sócios da WIS, a gente vê que essa vai ser uma aposta meio across everyone, assim, todos vão estar dando atenção para esse produto. É um produto que tem um mercado endereçável grande, tem a cara dos bancos médios, assim, de customizar e fazer um produto bem feito para esse segmento. A gente vê já o principal efeito dele na Promotiva nesse trimestre, mas a gente acha que ele vai estar gerando resultado tanto em seguros com prestamista e crédito na Promotiva de maneira mais forte em 2026. A gente já teve um pedacinho razoável de receita na Promotiva, está sendo distribuído através do canal de correspondente bancário esse produto. Nos outros canais a gente tem uma receita, mas ela é bem tímida ainda. Mas quando a gente olha um pouco do orçamento para o ano que vem, a gente vê que ela ganha um componente de relevância muito maior. Legal, obrigado, Lucas. Eu vou juntar algumas perguntas, vou citar o nome dos investidores. Eles, de maneira geral, parabenizam a WIS pela gestão e pelos resultados consistentes, e, de maneira geral, querem saber se teremos ou tem uma expectativa de mudança na política de dividendos. Perguntas que vieram do Alexandre Assaf, um clube de investimentos com a A40. O Gerson Freitas também segue nessa mesma toada, e o Pedro Calixto, de um fundo de investimentos, também faz a mesma pergunta. Pessoal, a gente responde corriqueiramente isso, né, Viver, já há bastante tempo. A gente vai dar uma direção bem clara daqui até a nossa distribuição de resultado, de dividendos do resultado de 2025. Se vocês olharem, a gente está num processo de desalavancagem muito forte da companhia. A gente terminou o trimestre uma dívida líquida de mais ou menos 300 milhões de reais. A gente pagou dividendos de 40 milhões nesse terceiro tri e ainda conseguiu reduzir a dívida líquida da companhia em quase 30 milhões. Ou seja, a companhia gerou 70 milhões de reais de caixa na controladora e no caixa profissional das suas subsidiárias, e com um mega de um resultado. Mostra que a WIS gera mais caixa do que ela gera lucro líquido, então mostra a capacidade de geração de caixa operacional do nosso negócio. A gente teve uma agenda importante de capital esse ano, a gente refinanciou as nossas debêntures, a gente diminuiu a complexidade do nosso negócio com os investimentos da WIS, e eu acho que a gente quer terminar esse processo dando visibilidade para os nossos investidores de como é que a gente vai tratar a alocação de capital
em especial dividendos. Ele já falou bastante aqui, a gente não vai fazer nenhuma aquisição que destrua valor para os nossos acionistas, a gente vem num bom momento da companhia, temos um desafio adicional de como é que a gente consegue encaixar preços de aquisições que façam sentido, dado que o múltiplo da companhia na bolsa está muito descontado, então a gente não tem interesse de fazer uma aquisição que destrua valor em relação ao que a gente negocia na bolsa. A gente tem uma alternativa boa que é desalavancar, continuar desalavancando a companhia, como a gente fez nos últimos anos. Então, a gente vai dar uma mensagem clara até a data de distribuição dos dividendos de 2025, talvez até antes com a mudança do imposto de renda que a gente vai acontecer essa semana, tá? Legal. Tem uma pergunta do Fabiano Take. Ele pergunta como que está a perspectiva do prazo de pagamento do cronograma de aquisições. Como que a gente tem olhado para esse tema aqui dentro? Tá bom. Fabiano, para simplificar um pouco uma resposta complexa, assim, que são várias obrigações que a UIS tem, a UIS tem dois tipos de despesa. A UIS tem as despesas de aquisição com os nossos sócios, pelos canais que a gente comprou, e uma debênture que a gente refinanciou esse ano. A maior parte do nosso passivo de aquisição, e você pode ver isso no balanço da UIS no curto prazo, a gente paga agora em abril do ano que vem. A gente vai pagar a última parcela da aquisição do BRB, a última parcela da aquisição do Inter e a penúltima parcela da aquisição do Paraná. Então, a maior parte do nosso saldo de aquisição a gente liquida agora em abril do ano que vem. Se você olhar a nossa posição de caixa que a gente divulgou agora no terceiro TRI, a gente já está com a posição de caixa robusta, né? A gente vai ter mais ou menos estou arredondando aqui, mais ou menos uns 160 milhões de aquisição para pagar em abril do ano que vem. A gente praticamente limpa o nosso passivo de aquisições e sobra praticamente a debênture que a gente refinanciou e o empréstimo pequeno que a gente tem. Essa debênture a gente começa a pagar ela no começo de 2027. Então, acho que 2026, em abril, a gente tem um simbolismo aqui de praticamente quitar o nosso saldo de aquisição de todos os balcões que a gente comprou. E aí vem essa provocação que eu respondi na pergunta anterior: o que a gente vai fazer com esse excedente de caixa que a gente gera daqui para frente? Bem legal, ótimo. Tenho mais uma pergunta do Leonardo Roma, investidor. Ele cita que a receita líquida da controladora acumulada ao longo do ano decaiu quando comparada com o ano passado e pergunta se isso tem alguma vinculação com o runoff da Caixa. Leonardo, obrigado pela pergunta. É o principal componente. A receita da controladora da UIS, ela é uma variável do runoff da Caixa, da receita da UIS Parceiros e daqui para frente também com a receita da operação do Banrisul. Como a maior parte dessa receita é o runoff, ela costuma explicar a maior parte do valor. O runoff ele cai todo ano, né? Os clientes vão pagando os empréstimos dessa operação que a gente fez da Caixa de habitacional, alguns vão saindo do seguro de vida. Então, a dinâmica do resultado da controladora sempre vai ter essa queda do runoff. Maravilha. Assim passamos por todas as perguntas. Agradeço a participação de cada um de vocês no nosso call e seguimos à disposição para atendê-lo sempre que necessário. Muito obrigado. Boa sexta-feira a todos.